Formigueiro top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, algumas formigas podem levantar até 50 vezes o seu próprio peso. Por isso que geralmente você vê uma formiguinha, aquele monte de coisa levando para o formigueiro, né? Segunda curiosidade, existem formigas que cultivam fungos como forma de alimentação, uma espécie de agricultura lá delas. Terceira curiosidade, um formigueiro ele pode abrigar até milhões de formigas e ter vários metros de profundidade. Olho humano top 3 curiosidades bem rápidas aqui. Primeira delas, os olhos humanos eles podem distinguir até 10 milhões de cores diferentes. Segunda curiosidade, cada olho tem cerca de 125 milhões de células fotorreceptoras, que são as responsáveis pela visão. Terceira curiosidade, o olho humano ele vê imagens invertidas, mas o nosso cérebro ele corrige essa inversão, permitindo que a gente veja o mundo da forma correta. Monte Everest top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, o Monte Everest ele costuma crescer cerca de 4 milímetros por ano devido às placas tectônicas. Segunda curiosidade, existem mais de 200 corpos de alpinistas congelados lá no Monte Everest. Terceira curiosidade, o ar no topo do Everest contém apenas 1/3 do oxigênio encontrado no ar no nível do mar, ou seja, muito pouco oxigênio lá no topo. Cidade proibida top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, ela fica localizada lá em Pequim e foi o Palácio Imperial das dinastias Ming e Qing por 500 anos. Segunda curiosidade, é o maior palácio do planeta, com mais de 900 edifícios e cerca de 9.000 quartos. Terceira curiosidade rápida, apenas o imperador, sua família e convidados de alto status podiam entrar na cidade proibida. Qualquer outro seria punido até com penas bem severas aí. Golfinhos, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas. Os golfinhos ele tem um cérebro maior, mais complexo do que o dos humanos. Essa você não sabia, hein? Segunda, eles têm nomes individuais, eles são chamados, né? Um chama o outro através de assobios de assinatura. São como se fossem impressões digitais deles. Terceira curiosidade, os golfinhos podem dormir com metade do cérebro de cada vez, enquanto a outra metade permanece alerta para detectar predadores. Essa com certeza você não sabia. Estresse top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, o estresse crônico ele pode reduzir o tamanho do seu cérebro, especialmente no hipocampo que é responsável pela memória, ou seja, o estresse ele prejudica a nossa memória. Segunda curiosidade, pequenas doses de estresse podem melhorar a memória e a produtividade a curto prazo, mas note, são pequenas doses. Terceira curiosidade, o estresse ele causa uma série de respostas físicas, como por exemplo o aumento da frequência cardíaca, a liberação de cortisol, que é, no caso, o hormônio do estresse. Rio Amazonas, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas é que ele é o maior rio em volume de água do planeta. Segunda curiosidade, ele é o lar de várias espécies de peixes que ainda nem foram descobertas. Terceira curiosidade, o rio Amazonas ele é tão largo em alguns pontos que os barcos no meio do rio eles não conseguem ver as margens, é como se estivesse no meio do oceano, é realmente gigantesco.